Neemias capítulo 4, versos 1 a 9. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se lhe risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém. Até o verso 9, irmãos. Eu vou desligar esse negócio aqui porque vai ficar passando minha folha. Gosto mesmo de calor. Meus queridos irmãos, a nossa caminhada cristã aqui nesse mundo, nossa jornada de fé, ela é uma caminhada, irmãos, que exige muito esforço, muita determinação e perseverança. Se essas virtudes não estiverem em nós, nós corremos o risco de desistir da caminhada. Porque existe, meus irmãos, existe muita luta, existe muitos desafios, ataques que sobrevêm contra o povo de Deus e que tentam nos distanciar do caminho de Deus, que tenta nos parar na obra, que tenta atrapalhar a nossa relação com Deus. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, que a nossa fé vai crescendo, esses ataques aumentam, irmãos. Essas lutas, elas aumentam. São tantos ataques que nós enfrentamos na caminhada cristã. Olha aí, tantos ataques ideológicos que nós estamos enfrentando, porque nós vivemos, irmãos, na contramão do sistema desse mundo. E quando a gente vive na contramão do sistema desse mundo, nós vamos ter que confrontar com algumas coisas.
nós vamos ter que enfrentar ataques, inimigos que se levantam contra nós, e a gente precisa superar isso. A gente precisa superar. Agora, a pergunta é: como que a gente vai fazer isso, irmãos? Nós somos tão fracos. O ser humano é muito fraco, nós somos limitados, temos as nossas limitações. Mas ao mesmo tempo em que somos fracos, limitados, nós precisamos lutar contra esses inimigos, contra esse sistema que tenta nos distanciar da fé, da nossa relação com Deus. Esse texto que nós lemos aqui, meus irmãos, é um exemplo de superação. Esse texto que nós lemos aqui fala de Neemias, um homem que é um exemplo de determinação, é um exemplo de muita superação. E nós precisamos, irmãos, olhar para as Escrituras, para esse texto e nos inspirar, ter como base para a nossa vida também. É interessante a gente olhar tantos relatos, histórias bíblicas que foram registradas, que ficaram registradas para nós, para que a gente possa ter como base para a nossa vida também, ter como uma fonte de inspiração e procurar imitar nossos irmãos da fé que ficaram no passado, que a Bíblia vai chamar de nuvem de testemunhas. E nós temos uma nuvem de testemunhas, que são os nossos heróis da fé, os homens que lutaram, que superaram com base na fé os ataques que enfrentaram. E aqui nós temos, irmãos, o exemplo de Neemias, um homem que lutou contra grandes ataques e ele foi muito bem sucedido. Ele é um exemplo de muita resistência e superação. Quando Neemias, nós podemos ver que quando Neemias se dispôs, irmãos, a reconstruir os muros de Jerusalém, levantou-se ali uma intensa perseguição por parte dos homens poderosos daquela região, para não deixar que aquela obra fosse construída. Porém, Neemias, nós podemos observar no texto que Neemias ele não cedeu, ele não desanimou, ele resistiu todas aquelas ameaças que enfrentavam. Ele demonstrou, irmãos, ser um homem determinado, um homem corajoso, e superou todos aqueles ataques, tomando sábias medidas para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, irmãos. Eu quero apresentar aqui 3 medidas, 3 atitudes de Neemias que fizeram dele um homem determinado, um homem forte, corajoso, e conseguiu, construir aquela obra para a qual Deus o havia escolhido. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite, irmãos, e aprender algumas lições para a nossa vida. Como superar os ataques que nós enfrentamos? São tantos ataques, como eu falei agora há pouco, ataques ideológicos, tantas ideologias que estão se levantando nesse sistema mundano, nesse evangelho falso que estão pregando por aí, que tentam distorcer a palavra de Deus, fazer com que a gente siga por outra direção que Deus não nos ensina na sua palavra, que Deus não mandou. E nós precisamos aprender um pouquinho nessa noite com Neemias. Meus irmãos, em primeiro lugar, a primeira atitude de Neemias que nós podemos observar aqui no texto foi um coração aberto para orar, disposição para orar, irmãos. Meus irmãos, a oração nós podemos dizer que ela é o ponto de partida para uma vida de fé. Ela é o ponto de partida para a realização dos nossos projetos, daquilo que nós pretendemos fazer. Se não tiver fé, irmãos, para orar ao nosso Deus, nós não conseguiremos, porque, como eu falei agora há pouco, nós somos fracos. Nós somos fracos.
E nós precisamos buscar forças nesse Deus que é forte. E o que nós podemos observar aqui, irmãos, aqui nesse texto, é que Neemias, ele é um homem que ora bastante. Se você olhar no início da história, no capítulo 1, os irmãos podem até acompanhar, no capítulo 1 desse livro de Neemias, diz que quando Neemias recebeu a notícia de tudo que estava acontecendo ali, ele ora ao Senhor. Vai dizer o capítulo 1 desse livro: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei. Neemias pergunta para ele: como? Neemias perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Eles disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha a notícia que Neemias recebe. Olha, lá está uma grande miséria. Derrubaram os muros. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias, meus irmãos, recebe a notícia da ruína que está, diz a palavra de Deus que ele chorou muito, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Senhor. Meus irmãos, a oração, ela faz total diferença em nossa vida. É através da oração que nós encontramos forças. É através da oração a Deus que nós encontramos sabedoria para lidar com os desafios, com as lutas que nós enfrentamos todos os dias. É através da oração que Deus nos enche de capacidade para desenvolver uma vida cristã que de fato agrade o Senhor. É através da oração que a nossa fé é fortalecida cada vez mais. Quem ora mais, ele tem uma fé mais fortalecida. Neemias, ele é mandado para Jerusalém para trabalhar na reconstrução dos muros e ele continua orando ao Senhor. Ele continua orando ao Senhor porque ele sabia, ele tinha uma convicção profunda de que o trabalho, irmãos, nós podemos fazer, mas o sucesso nesse trabalho, o bem suceder nesse trabalho, é Deus que vai fazer. Tanto que ele diz aí no capítulo 2, o verso 20: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias, ele continua orando porque ele sabe que o sucesso, a prosperidade do ser humano está em Deus. É Deus que faz prosperar, irmãos. Sem o auxílio de Deus, sem a direção de Deus, o nosso trabalho não prosperará. Por mais que nós façamos, nos esforçamos, nós não seremos bem-sucedidos, porque Deus dos céus é que nos dará bom êxito. E o texto diz que quando saiu a notícia que os muros estavam para se fechar, os opositores ficaram irados e se juntaram para atacar Jerusalém. Vamos atacar, vamos destruir tudo. O que Neemias fez, irmãos? Ele não se desesperou, ele não desistiu da obra, mas pelo contrário, ele chama o povo e diz: vamos orar. Vamos orar. É o que diz o verso 9 do texto que nós lemos aí, ó. Porém nós oramos ao nosso Deus
e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Porém, nós oramos a Deus. Quando souberam da notícia, irmãos, que os inimigos vinham para atacar, eles oraram ao Senhor. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu penso, irmãos, que muitas vezes nós fracassamos nos nossos projetos, nós desistimos dos nossos projetos, nós desanimamos dos nossos projetos, porque nós oramos pouco demais. Nós oramos pouco, irmãos. Nós não temos tamanha disposição à medida que nós deveríamos ter para orar. Eu me arrisco dizer, irmãos, que tem pessoas hoje que não orou. Tomara que todos os irmãos que estejam aqui tenham orado, mas eu me arrisco dizer que existem pessoas que estão na igreja, que se dizem servo de Deus, mas que até esse horário não se lembraram de dizer um obrigado para Deus. Não ora, não tem disposição, não tem um coração aberto para orar, para agradecer a Deus, para buscar a direção de Deus todos os dias. Por isso que muitas vezes nós desanimamos, nós perdemos o vigor, a nossa fé enfraquece, porque nós oramos pouco. Pense numa igreja preguiçosa para orar, é a igreja brasileira. Às vezes eu estou dando aula para os meninos e eu pergunto para eles: olha, deixa eu perguntar para vocês, quem foi que orou aqui hoje? Mas respondam com sinceridade, respondam para Deus, não para mim. Tem vezes que um diz: eu orei. Mas ninguém, irmãos, a gente não tem essa preocupação, esse desejo, esse coração aberto de orar. Somos conhecedores, cientes do quanto a oração é importante na nossa vida, mas mesmo assim a gente não quer orar. A gente perde tempo com tanta coisa. A maioria das vezes a gente levanta, corre, sabe para onde, irmãos? Para o celular que estava na tomada, passou a noite na tomada carregando, e já vai buscar as informações, as notícias, as mensagens que chegaram. É assim, irmãos. A gente tem que ser sincero, a gente é preguiçoso para orar, mas nós devemos, como servo de Deus, a Bíblia nos orienta a orar. Quando a gente não ora, a gente vai perdendo o foco. A gente vai perdendo o foco, a nossa fé vai enfraquecendo, a gente vai perdendo o foco, irmãos. Quando a gente não ora, irmãos, sabe o que acontece? A nossa mente começa a ser tomada pela ansiedade. Porque a gente começa a ver que as coisas não estão dando certo, e a gente começa a encher-se de preocupação. Porque a orientação de Deus é: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo fazer conhecido diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica. Quando a gente não ora, quando a gente não apresenta para Deus as nossas necessidades, os nossos desejos, os perigos que enfrentamos, a nossa mente começa a ser tomada pela ansiedade. Por que que tanta gente, irmãos, está vivendo ansioso? Por falta de oração. Não quer orar, não quer buscar a força que vem de Deus, não quer buscar a direção que vem de Deus, por isso não consegue superar as adversidades que se levantam. Neemias é um exemplo, irmãos, de superação, de perseverança, porque foi um homem que tinha o coração aberto para orar. Às vezes nós queremos fazer as coisas, meus irmãos, do nosso jeito, do jeito que achamos melhor, não é mesmo? Às vezes a gente busca orientação de tantas pessoas. Isso não é errado. Não é errado você conversar com alguém: meu irmão, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Não é errado isso, não estou dizendo que é errado. Mas quantas vezes a gente conversa com tantas pessoas e não conversa com Deus? Não apresenta para Deus os nossos projetos. Não pergunta para Deus: Senhor, o Senhor é favorável para com isso?
Meus irmãos, nós precisamos buscar a orientação de Deus para a nossa vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos orar, porque sem a direção de Deus, sem a força que vem de Deus, nós fracassamos na nossa caminhada. Portanto, meus irmãos, a primeira atitude de Neemias aqui, a primeira medida tomada por esse homem, foi ter um coração aberto para orar. Muita oração. Segundo lugar, mais uma coisa que o texto apresenta aqui para nós. Em segundo lugar, irmãos, para a gente superar as ameaças, os ataques que nós enfrentamos, é não desanimar. Não desanimar. O verso 6 do texto que nós lemos aí vai dizer assim, ó: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar, irmãos. Disposição para trabalhar. Meus irmãos, o desânimo, irmãos, é terrível na vida do cristão. O desânimo destrói a vida do cristão. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas em quase todos os milagres realizados por Jesus, o que Jesus falava para aquelas pessoas? Tende bom ânimo. Cegos, paralíticos, aleijados, todos ouviram essa palavra de Jesus: tende bom ânimo. Quando Deus prepara Josué para substituir Moisés, o que Deus disse para Josué? Tende bom ânimo. E você vai encontrar diversas vezes na palavra, na Bíblia, essa palavra, tende bom ânimo. Só no Novo Testamento você vai encontrar 7 vezes Jesus dizendo, tende bom ânimo. Meus irmãos, o desânimo, ele faz a gente desistir dos nossos objetivos. Ele faz a gente desistir. Neemias, ele conseguiu, irmãos, animar as pessoas, encorajar aquelas pessoas para trabalhar naquela obra. Diante de tamanha oposição que havia ali, Neemias consegue trazer uma palavra capaz de animar aquelas pessoas. Ele diz aí no texto, aí, deixa eu olhar o versículo aqui, irmãos. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O verso de número 8 vai dizer: ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Meus irmãos, Neemias, ele chega para aquele povo e ele diz: vocês estão vendo a miséria que está aí? Vocês estão vendo a miséria que está aí? Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas. Tenham ânimo, se disponibilizem para a obra e deixemos de ser opróbrio. Você vai encontrar, irmãos, um pouco a mais atrás, no capítulo 3, no capítulo 3, falando isso. Deixemos de ser opróbrio e vamos reedificar os muros. E o texto diz que todos se fortaleceram para a obra. Todas as pessoas ali foram animadas, se fortaleceram para a obra. Meus irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Eu penso que uma das razões que faz com que a gente não consiga alcançar nossas metas, muitas vezes desistimos, é porque o desânimo é maior do que a nossa confiança em Deus.
Às vezes o desânimo fala mais alto dentro de nós e a gente não consegue olhar as coisas com um olhar positivo. A gente não consegue olhar as coisas pelo olhar da fé. Não consegue. O desânimo toma conta. E a gente diz: eu vou deixar de fazer, eu vou desistir. Não dá mais. Às vezes, irmãos, nós só conseguimos olhar as coisas com base na nossa capacidade. Nós não conseguimos olhar pela fé e ter uma convicção de que aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. Que quando as nossas forças se esgotam, Deus vai fazer por nós. Os irmãos, a gente deixa de fazer, a gente acaba desistindo. Imagine se Neemias estivesse desanimado ali. Todo o povo teria se desanimado também. Mas ele não fez isso, irmãos, pelo contrário. Ele é um homem determinado, um homem que estava determinado para fazer aquela obra. E ele consegue animar todo aquele povo que ali com ele estava. Ele diz: deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser envergonhados, deixemos de ser humilhados e vamos todos se fortalecer. E diz que todos se fortaleceram para aquela obra. Meus irmãos, nós também precisamos ter ânimo para que a gente possa desempenhar bem o nosso papel cristão. Nós não podemos deixar que o desânimo tome conta da nossa vida. Nós precisamos estar convicto, determinado para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Inimigos se levantam, adversidades se levantam para tentar nos desanimar, para tentar com que a gente pare no meio do caminho. E quantas pessoas que já desistiram? Portanto, meus irmãos, a gente precisa ter ânimo, porque senão, na primeira ameaça, a gente desiste das coisas. A gente desiste. O fato de ser cristão não quer dizer que a gente vai viver só uma vida boa, uma vida de sucesso, de vitória. Não é isso, irmãos. Anula-se o evangelho falso que se prega por aí, que vida de crente não é para ter sofrimento, não é só vitória, só vitória. Isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. E nós estamos enfrentando isso. Lá na época de Paulo também já lidava com isso. Quando diziam, pregavam, que Paulo é homem de Deus, se fosse um homem de Deus não estava passando por esse tipo de sofrimento. E hoje nós estamos vivendo isso também. O povo dizendo que, o mundo dizendo que vida de crente não tem que ter sofrimento. Nós temos sofrimento, nós enfrentamos lutas e mais lutas, adversidades, nós precisamos ter bom ânimo. Essa mesma palavra, irmãos, que Deus disse para Josué, tem de bom ânimo, que Jesus Cristo disse para aqueles paralíticos, para aqueles cegos, tem de bom ânimo, essa mesma palavra é para nós. Esse mesmo recado de Deus, Deus está falando para nós hoje, tem de bom ânimo, está difícil, meu irmão, tem de bom ânimo, não desanime, eu estou contigo. Essa é a promessa que nós temos da parte de Deus, irmãos. Temos uma grande obra para fazer como igreja. Agora, para a gente fazer, tem que ter ânimo, tem que ter um coração disposto a trabalhar, senão a gente desiste, irmãos. Neemias é o exemplo para todos nós de um homem determinado, que não desistiu diante das ameaças que enfrentava. E mais uma coisa, irmãos, aqui nesse texto nós encontramos aqui
Uma outra medida tomada por Neemias, nós vamos encontrar aqui, irmãos, em terceiro lugar, ser vigilante. Vida vigilante, irmãos. Vigilância. O verso 9 do texto aí vai dizer assim, ó: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Lá no verso 16, o texto vai dizer assim, ó: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Verso 13: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. A história continua aqui, irmãos, dizendo que daquele dia em diante, metade das pessoas trabalhavam na obra, outra metade vigiava. Vigilância, irmãos. Você sabe qual é a função de uma pessoa que vigia, né? Está atento a todo tipo de ameaça, coisas que podem causar danos, né? Aquilo que você vigia, né? Neemias, irmãos, ele organizou uma grande vigilância para não deixar que o inimigo atacasse aquela obra. Os inimigos estavam irados. Nós vamos destruir. A obra está sendo concluída, vamos destruir. Ficaram irados. E Neemias organiza, irmãos, uma forma de vigilância. Uma parte trabalha na obra, outra parte agora vai vigiar, para não deixar que o inimigo chegue aqui e ataque. Meus irmãos, nós também precisamos viver uma vida de vigilância. Como servo de Deus, nós precisamos viver uma vida vigilante, para não deixar que o inimigo ataque a nossa estrutura espiritual, para não deixar que o inimigo destrua, roube de nós a nossa fé, a nossa esperança na Escritura. Jesus Cristo, ele disse em Mateus 26:41: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que é uma ordem de Jesus, irmãos, para o seu povo, para a sua igreja. Vigiai e orai para não cair em tentação. Nós precisamos viver em vigilância, para não deixar que os ataques que estão por aí, irmãos, roubem de nós a nossa fé, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. A falta de vigilância, irmãos, tem feito muita gente fracassar na caminhada cristã. Quantas pessoas que eu conheço deixaram de lado a Escritura, a verdadeira Escritura, o verdadeiro Evangelho, para abraçar um outro tipo de Evangelho, por falta de vigilância, falta de cuidado com a sua vida espiritual. O inimigo vai se aproximando, vai colocando coisa na sua mente, quando você pensar que não, irmãos, já caiu no laço. Se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, nós corremos sério risco de ser assediados. Tanta coisa, irmãos, que tenta nos distanciar, tanta coisa que tenta afastar-nos do nosso relacionamento com Deus. São tantos atrativos que tentam roubar de nós o tempo que é de Deus, que tentam roubar de nós esse momento aqui de culto. Atrativos lá fora,
E você vai cedendo a isso, quando pensar que não, você já não tem prazer nenhum pelas coisas de Deus. Você vai perdendo o gosto. Daqui a pouco o culto não tem mais valor, não tem mais sabor. Vigilância, irmãos. Vigilância. Nós vivemos num mundo cercado de inimigos. Só o fato de a gente saber isso já deve despertar em nós esse cuidado. Saber que nós estamos cercados de inimigos, nós lutamos contra o sistema do mundo, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra a nossa própria natureza humana. São inimigos que tentam nos distanciar de Deus. E isso deve nos despertar para uma vida vigilante. Neemias, ele conseguiu organizar, podemos dizer, um certo tipo de vigilância, para que o inimigo não atacasse aquela obra que ali ele pretendia fazer. Portanto, meus irmãos, a história continua, e no final de tudo nós vemos que Neemias foi muito bem sucedido, um homem que teve sucesso naquela obra a qual Deus havia lhe escolhido para realizar ali em Jerusalém. Portanto, meus irmãos, são esses 3 pontos aqui que eu queria destacar nessa noite, nessa história tão linda. São tantas coisas que nós podemos aprender aqui, mas eu queria destacar esses 3 pontos. Vida de oração. Vida de oração. A gente sempre ter ânimo, nunca desanimar na hora das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos, mas pelo contrário, acreditar que Deus está conosco. Deus está conosco, nos ajudando. E também viver uma vida de forma vigilante, vigiar para que o inimigo não ataque a nossa estrutura espiritual. Que Deus nos abençoe e que Ele possa cada dia nos dar sabedoria, compreensão, para que assim a gente possa conhecer mais da Sua palavra, descobrir as verdades que o Senhor quer que nós aprendamos na Sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.